alguns programetes aí, e a gente está trazendo normalmente 2 edições por dia. Nós estamos trazendo 3 porque no programa de quarta-feira nós não conseguimos veicular, né, em virtude da extensão das matérias que a gente tinha por aqui. Vamos a mais um programete dos 100 anos do rádio no Brasil. Desta feita, o destaque é para a Rádio Itatiaia. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Itatiaia. No ano de 1951, o radialista Januário Laurindo Carneiro reuniu suas economias com as de alguns amigos e comprou na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, uma pequena emissora. Com apenas 100 watts, a menor potência permitida por lei, e com o lema "Nós vendemos espaço, não vendemos opinião", a Rádio Itatiaia foi criada com um novo conceito de programação, com mais jornalismo e coberturas de eventos esportivos. Minas Gerais, oh meu Minas Gerais, se eu pudesse voltar a 30 anos atrás. Nair Prata, pesquisadora de rádio e professora da Universidade Federal de Ouro Preto. A Rádio Itatiaia constitui um marco na história da radiofonia em Minas Gerais por encontrar um caminho novo, deixando de lado os velhos conceitos de programação existentes à época da sua criação. O grande responsável por isso foi Januário Carneiro, um dos nomes mais importantes do rádio mineiro. Fundador da Rádio Itatiaia, ele transformou aquela pequena emissora numa estação que figura hoje entre os maiores faturamentos da mídia brasileira. Em 1952, a rádio conseguiu autorização para operar em Belo Horizonte, concorrendo com 3 grandes estações: Inconfidência, Guarani e Mineira. Cruza uma jogada confusa, complicada, tal toque fatal para a meta. Mas a pelota escapou da área, penetra na área de novo, faz o cruzamento, pode virar, vira para o gol! Na contramão das principais transmissões radiofônicas da época e influenciado pela Rádio Continental do Rio de Janeiro, Januário Carneiro instituiu um novo modelo de programação, atraindo os fãs de esporte e, principalmente, os apaixonados por futebol. Então, junto com as coberturas esportivas, a Itatiaia investiu também no jornalismo. A primeira grande reportagem foi o acompanhamento de todos os lances envolvendo um episódio chamado Crime do Parque Municipal, que atraiu as atenções e as curiosidades da sociedade belo-horizontina aí no início da década de 1950. A Itatiaia instalou um posto de transmissão no auditório do Fórum Lafayette, onde aconteceu a sessão para o julgamento do assassino. Tudo o que acontecia no tribunal era retransmitido pela rádio. Então, essa cobertura, em 1954, ela marcou a história da Itatiaia e o momento em que as outras emissoras começaram a prestar atenção nessa concorrente que estava surgindo. No final da década de 1960, a emissora decidiu ampliar sua programação com a criação de quadros musicais. O amor é lindo, é o meu jeito, Itatiaia, de viver. No final da década de 70, aí meados da década de 70, a Itatiaia já estava consolidada como uma emissora importante no cenário radiofônico mineiro, mas foi só no final da década de 1980 que ela chegou ao primeiro lugar de audiência em Minas Gerais. Rádio Vivo, livre novo. Também conhecida como a Rádio de Minas, a Itatiaia traz uma programação voltada para jornalismo, esportes, prestação de serviços e entretenimento. Hoje, sua potência cobre um raio de 140 quilômetros, atingindo toda a região metropolitana de Belo Horizonte, além de transmitir sua programação ao vivo pela internet, por celulares e outros dispositivos móveis. Itatiaia agora. Em maio de 2021, a rádio passou a fazer parte do grupo empresarial comandado por Rubens Menin.
E em fevereiro de 2022, a Itatiaia se torna a emissora mais ouvida do Brasil. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. A Rádio Itatiaia foi um brilhante exemplo de sucesso, né? Aliás, eu conversei com a família Carneiro alguns anos atrás, quando eles ainda administravam a Rádio Itatiaia, um exemplo de simplicidade, de profissionalismo, de companheirismo, né? Colaboradores, enfim, bem abertos. E, sem dúvida, quem tem um sucesso que eles têm e consegue isso graças ao empenho, à dedicação e ao talento, compartilha isso com os demais, né? E a família Carneiro foi um exemplo disso. Eles deixaram agora há pouco o comando na Rádio Itatiaia, mas ela segue no mesmo estilo. A Itatiaia teve um lance muito inteligente, quando ainda não tínhamos a internet, que a cobertura nacional era feita por redes de televisão, especialmente a Rede Globo, que era mais impactante, né? A Itatiaia se deu conta de que as câmeras das televisões, elas filmavam os entrevistados em Brasília com um microfone com o logotipo da emissora de televisão, mas junto tinha vários outros, né? E eles colocaram o deles, né, na Rádio Itatiaia. Ele começou a aparecer e o Brasil inteiro começou a prestar atenção, mas o que é aquela Rádio Itatiaia ali? Não se pegava o sinal dela, porque não tinha internet, somente na região onde o sinal de rádio pegava, né? E a Itatiaia teve assim uma projeção nacional, especialmente no meio do radiojornalismo, né, da rádio e TV, de curiosidade. As pessoas queriam acompanhar, não só aquelas pessoas lá de Minas Gerais, foi um lance bem inteligente deles. Eles eram muito perspicazes, assim, muito dedicados, trabalhavam diariamente, a família Carneiro era diariamente dentro da rádio lá, trabalhando. Há poucos dias nós tivemos aí um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, nos programetes de 100 anos que nós ouvimos sobre a Rádio Gaúcha, né, que também foi um exemplo mundial no jornalismo, né, copiou o que os americanos estavam fazendo, aprimorou, adaptou para nós, e hoje é um exemplo mundial também de radiojornalismo no mundo. Bom, nós vamos ao intervalo comercial.